Existem fotos bonitas, existem fotos famosas e existem fotos que simplesmente mudaram o mundo. As 100 fotografias mais influentes. Vamos dar sequência à nossa série das 100 fotos mais importantes de todos os tempos. Hoje o nosso 5º episódio com uma foto extremamente relevante, extremamente importante, a primeira fotografia de guerra registrada no Ocidente, feita por Roger Fenton, o Vale da Sombra da Morte, 1855, na Crimeia, exatamente na região entre a Ucrânia e a Rússia, que continua hoje sob bombardeio e intensa tensão militar. Eu sou o professor Guilherme Bressan, sempre extremamente satisfeito e feliz em compartilhar conteúdos mais profundos com vocês que gostam de fotografia aqui no YouTube. Então fique à vontade, fique mais do que à vontade para curtir, comentar ou compartilhar esses vídeos. E hoje vamos comentar aqui sobre esta imagem maravilhosa que não traz nada de chocante, que não traz nada de terror. Pelo contrário, soa como uma fotografia vazia, trazendo um caminho, trazendo as balas de canhão só para quem percebe com muita atenção, mas não traz nenhum tiro, nenhum sangue, nenhum braço, nenhum soldado morto, nenhum tipo de combate, mas ela é importante a ponto de se colocar no hall das nossas 100 fotos mais importantes pelo fato de que Roger Fenton nos traz a guerra à porta de casa. Então, ainda que não tivesse uma foto do campo de batalha em si, trazia a ideia de que a guerra poderia ser vista por quem não estava na guerra. Então, Roger Fenton era um fotógrafo viajante, então ele viaja mais do que 30 dias até a Crimeia, saindo do Reino Unido, patrocinado pela coroa britânica, para nos contar como era o terror da guerra. Guerra! Lembrando aqui, a fotografia não tinha sequer 20 anos de existência, desde que o governo francês patenteia o invento, 1839. A fotografia ainda era pesada, lenta, química e bastante instável. Veja que Roger Fenton vai com esta carruagem dele durante os 30 dias e muitas das placas de vidro acabaram quebrando no caminho. Teve que lidar com calor, com poeira, com buracos na estrada, com eventuais perigos de saque. É uma cilada. E longos tempos de exposição advindos da revelação química. Ele levou consigo então nessa carruagem um laboratório ambulante, usando o processo de colódio úmido, que já vimos que apareceu ali com Scott Archer e Gustave Le Gray. Ou seja, todo esse aparato era para que a gente conseguisse revelar a foto, revelar a placa, antes que ela secasse. Então os químicos ainda precisavam estar frescos, né? Eles estão bem frescos. Recém-aplicados, sem estarem secos. E é lógico que a gente pode pensar que a câmera de Roger Fenton, que era uma câmera de placa, não conseguiria acompanhar o ritmo da guerra. Então não haveria como você trazer fotos de pessoas em campos de combate, porque a velocidade de exposição demandada ainda era um pouco lenta. Então podemos dizer que a guerra para Roger Fenton é uma guerra sem ação, é uma guerra estática, a ponto de fazerem com que muitos críticos e muitas pessoas critiquem o próprio legado dessa foto e dessa série de fotos aqui na Crimeia. E lógico, tem o quesito político eleitoral, né? Até porque era a coroa britânica que estava patrocinando a viagem, ele não poderia fotografar coisas que denunciassem contra a coroa britânica. Então os soldados sempre tinham que parecer limpos, organizados, apostos, respondendo a certa ordem de comando. Esta é a imagem mais famosa da série, The Valley of the Shadow of Death. But for saluting peaceful protesters from his own home. Então, o Vale da Sombra da Morte, exatamente como o Salmo 91. Ela foi feita no dia 23 de abril de 1855 e era uma impressão em papel salgado gigantesca. Como o teu é grande, hein? Medido aproximadamente 28 por 35 centímetros. Era maior que um A4. Para começar a nossa análise, a gente tem que pensar que essas balas de canhão já significariam alguma coisa, o rastro da guerra, ou seja, a destruição aconteceu ali, o campo de batalha aconteceu ali, e ainda que o fotógrafo não estivesse presente, aquilo era um rastro evidente, era uma pegada de uma guerra que era real e que estava finalmente sendo mostrada para quem estava a milhares de quilômetros de distância. Fenton então nos mostra o depois, o posterior e tudo isso que acompanha hoje a fotografia artística contemporânea com relação a rastro, arquivo e a memória. Então essa foto não é um grito, não é um disparo, ele é o silêncio depois do disparo. Então existe toda essa coisa da presença da guerra ainda em linhas gerais. Para os mais desavisados, essa foto não tem nada demais, ela tem um grande contraste aqui na parte esquerda. Quem não sabe que isso era uma bola de canhão, um armamento militar da época, não vai entender nada demais. Então, talvez as bombas e as próprias ideias de balas de canhão que a gente está acostumado hoje, Nuclear Weapons Program and Nuclear Weapon, tem uma cara diferente do que o valor documental dessa foto acabou nos trazendo. A estrada simplesmente funciona como um ponto de fuga, levando o nosso olho para dentro da imagem, lá para aquela divisão dos vales, e ao mesmo tempo
conduz ao vazio numa foto vazia. Existe uma pontuação, existe uma interrupção hominal, né, uma interrupção humana de um lugar que é basicamente relevo e natureza. E essa composição seca, direta, é o que se conhece hoje como deadpan, né? Então essa composição impassível, como se você não tivesse nada para mostrar, mas ao mesmo tempo você não tivesse nada para esconder. Também era aquilo e acabou, ponto final. Ponto final! Então tem um quê de artístico e é justamente isso que tira ela daquele século XIX e faz esse acontecimento ser uma fotografia muito mais próxima da fotografia moderna que viria no século XX. Ela não depende de um espetáculo de horror, ela depende apenas de uma sugestão do fotógrafo. Então isso aproxima muito ela às vias da modernidade. Uma paisagem que acabou sendo transformada por uma violência, entre muitas aspas. Nos discursos, nas pinturas, nos relatos oficiais, as pessoas conheciam a guerra a partir do horror e a partir da barbárie. Guerra Santa! Então a virada sociológica dessa foto vai justamente no sentido de que eu não estive lá, mas eu vi como era. Porque esse vi como era é justamente o que nos leva hoje às fake news, né? You are fake news. Impressões equivocadas e às dissonâncias cognitivas. Porque se a gente não avaliar com um pouquinho mais de profundidade quem é que estava patrocinando essa viagem do Phantom, a gente não consegue entender o engajamento político que essa cobertura de fotos teve. Soldados em repouso não são o combate em si. Então a fotografia nasce como uma promessa de verdade, não, esse cara tá indo cobrir a guerra, mas no final das contas ela acaba se revelando como uma seleção. E não tem como o fotógrafo ser neutro a partir do momento que ele tá selecionando coisas para virarem foto. E lá vem mais! Então a fotografia é uma mentira? Pode ser, mas aqui nesse caso é que ela não é verdade, o contrário de verdade não é mentira, o contrário de mostrar é esconder. Então essa fotografia ela é mais esconde do que revela. Então a fotografia ela mostra o real ou ela organiza o real de uma determinada maneira? E há inclusive um debate bastante polêmico no sentido de que se Phantom não teria jogado mais balas de canhão ali naquele meio para parecer ainda mais evidente de que o homem e o poder bélico e essas coisas que são antinaturais, como as balas de canhão, fizessem mais peso, mais efeito, mais produção, mais impacto visual do leitor que viria a ver. Então não houve momentos decisivos, não houve espera, não houve busca por verdade. Ela não mostra a morte e o tiro propriamente dito. Ela mostra o lugar aonde a morte poderia estar. Já entendi agora! Então, Roger Phantom não nos dá a fotografia inteira de maneira nenhuma. Ele dá pequenas pinceladas, pequenas doses de realidade. É um documento, mas é uma encenação, é uma escolha, mas ao mesmo tempo é a realidade. É uma construção de verdade bastante típica da fotografia, inclusive atualmente no século XXI. Então, a título de recados finais, essa foto fala menos sobre a Crimeia e menos sobre a guerra em si, e muito mais que precisamos desconfiar, interpretar, pensar sobre, para que a gente não acredite com demasiada facilidade. Como diria a Rua Fonte Coberta, eu não sou mentiroso, apenas estou questionando por que você acredita em imagens de maneira tão fácil. A gente sabe que existe a manipulação, a gente sabe que atualmente existe o Photoshop, existem os filtros, existem as manipulações de pixel que me levam para lugares inacreditáveis. A guerra e as mortes e as verdades da guerra só viriam menos de 10 anos depois com a Guerra de Secessão norte-americana, com Matthew Brady e outros fotojornalistas extremamente corajosos que chocaram tanto este padrão de Inglaterra pura e vitoriana que nasce aqui com Roger Phantom, a ponto dos jornais americanos terem escrito: Matthew Brady jogou a morte na porta das nossas casas logo no domingo de manhã. Domingo de manhã.